Tudo bom, querido? Tudo bom, obrigado, Regiane, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer te conhecer também. Eu nem sabia que existia esse profissional queijista. Que interessante. O queijista é quem comercializa o queijo? Isso. A gente tem na cadeia diversos agentes. A gente tem o queijeiro, que é aquele que produz essas maravilhas. Tá. E a gente tem de um tempo para cá, na verdade, a profissão é antiga, mas agora a gente está se organizando. Em outros países a gente sentia... já conhecia essa profissão que, por exemplo, fora do Brasil, nos Estados Unidos e Inglaterra, eles chamam de cheesemonger. Mas a gente não tinha uma tradução para o português dessa profissão. Então a gente, a partir de 2020, mais ou menos, a gente começou a adotar o nome queijista, que na verdade é a pessoa que vai lá no produtor, ele atua nas duas pontas. Ele vai lá até o produtor, conhece esse produtor, sabe como esse queijo é produzido, conhece a história, a tradição desse queijo. Seleciona os melhores queijos. Seleciona esses queijos e vai para outra ponta, que é tratar do consumidor. Tá. Vai apresentar esses produtos para o consumidor, mostrar como ele... contar a história dele, explicar a aplicação dele na culinária, alguma harmonização e principalmente contar a história daquele queijo que foi produzido lá atrás. Trazer um pouco da alma daquele queijo para cá. Que bacana. E aqui você trouxe uma variedade grande de queijos, aliás, uma coisa mais linda, a gente vê uma tábua de queijos assim, né? Com frios também pra gente degustar. Final de semana, acompanhado de um belo vinho, né, gente? Aqui você trouxe uma variedade grande, mas eu imagino que no mundo, não sei se a gente tem esse número de quantas variedades de queijo existem. É impossível. Incontáveis. Incontáveis, é. O pessoal diz que na França tem um queijo para cada dia do ano, mas isso é muito pouco, é muito mais do que... É muito mais, estamos falando só da França, aqui né? No Prêmio Queijo Brasil, por exemplo, que a gente teve a última edição aqui em Blumenau, nós tivemos 975 queijos brasileiros inscritos. Então dá para ter uma ideia de quanto a gente tem de produção, né? Que legal! Muito bom. Agora, o que define o que vai ser cada queijo? É o leite que a gente está usando? Ou é o tipo de fungo que a gente está usando naquela fermentação? É um pouco de cada coisa. Então, para falar um pouquinho sobre tipo de leite, o leite já começa pelo tratamento dele. Ele pode ser um queijo, ele pode ser feito de leite cru, que então é antes de ser pasteurizado. Então, normalmente ele é produzido, o queijo é produzido já no local onde o leite é produzido. Tá. Então, as pequenas propriedades aqui do interior de Minas Gerais, no Nordeste também são assim. Então, produz o leite e já produz o queijo. Alguns dos melhores queijos do mundo são feitos de leite cru, que tem toda a riqueza. A gente diz que a uva tem o terroir, tem uma safra por ano. O queijo tem uma safra por dia. Porque olha, o terroir bacana, todo influencia todo dia, a água, a altitude, o que a vaca sim. comeu. Isso então, traz uma complexidade muito grande para o queijo de leite cru. Isso já é uma escolha. E tem o leite pasteurizado, que aí as grandes indústrias usam, outros pequenos produtores também usam. E também o tipo de leite pode ser vaca, dependendo do animal, né? Vaca, ovelha, cabra, no Brasil, búfalo também. Agora eu quero saber da gravidinha. Se tem um queijo preferido, porque não vamos deixar passar Tudo vontade. bom, Tudo bom? Falco? Prazer. Ai, que Jeito mesa nenhum, né, Pan? linda. Tá. Olha, o meu queijo favorito é parmesão, grana padano, Se você gosta de queijos mais duros, né? mais duros. Então, esses queijos mais duros, a gente também tem no Brasil muitos queijos autorais, que hoje em dia a gente tem, por exemplo, esse queijo aqui, a Tulha. Essa peça aqui usou 225 litros de leite para produzir essa peça. Meu Deus, peraí. 225 litros de leite. Para produzir Não essa consigo nem peça. imaginar isso em volume. E essa Pra isso cor aqui. que a gente vê da casca seria o fungo ou não? Esse queijo ele é maturado por 14 meses em uma câmara natural, sem refrigeração. Então, esse queijo ele acaba pegando do ambiente diversos micro-organismos que estão ali. Então ele vai ficando com essa coloração. Isso é uma coisa muito típica dessa fazenda. Ele cria essa coloração que é essa casca natural que a gente chama. Ah, podemos experimentar? Já tomo com o garfo na mão, gente. Tô vendo o pessoal no estúdio ali também querendo Ao provar. mesmo Viu? Esse é tempo. parecido com o grana padano? Sim. Porque na consistência ele parece aquele Isso. queijo que esfarela um pouquinho na boca, isso. a gente sente aquela Amanteigado, arinha. né? Isso, exatamente. Ele é Né? um queijinho que a gente chama queijo de massa dura, de longa maturação. Vocês vão ver que eles têm umas pequenas bolinhas brancas, assim, que parecem Sim. um cristalzinho de sal, mas não é sal. É um aminoácido que chama tirosina, só está em queijo de longa maturação. Nossa, que queijo Nossa. maravilhoso. Esse queijo é um queijo, foi o primeiro queijo a ser premiado num maior Muito concurso bom. de queijo do mundo, que é o World Cheese Awards, ganhou uma medalha de ouro para o Brasil em 2016, Com louvor. com louvor. Você sente que ele ele é duro, mas ele ao mesmo tempo derrete Ele é na boca, macio. ele tem Nossa. um dulçor também, um frutado, Ele é né? muito bom. Muito gostoso. E eu reparei você cortando, né? Cada tipo de queijo tem um jeito correto de cortar. Sim, tem um jeito correto, também tem os instrumentos mais adequados para cada um deles, né? A gente tem a faca, tem a lira. Esse queijinho aqui, aqui ó. duro, a gente normalmente cavuca ele com... Vai Achei. despedaçando ele, Vai é isso? despedaçando ele. Lógico também ele pode ser ralado, vai ser excelente se ele for ralado, né? Ai, Esse mas dá até queijinho- dó de ralar esse queijo, Isso. gente. Tem que Dá comer de mesmo. pedaço.
Que queijo bom. Muito bom. Ai, cadê o vinho, gente? Esse queijinho vai muito bem com o vinho. Esse queijo com vinho deve ficar um Sim. negócio. Então, essa aqui é uma faca para queijo mole. Então, se a gente vai cortar um queijo mole, a gente usa uma outra faca que a lâmina dela é mais fininha assim. E a gente vai evitar que a massa do queijo grude na faca. Então, por isso ela é mais fininha assim. Nossa, eu nunca vi essa faca, que É uma faca. bonita. Deixa eu cortar. Posso cortar um queijinho para vocês Claro. aqui? Por favor. Por O que você favor. sugere, aliás, que a gente experimente? Vamos lá. Vamos começar por um queijinho mais suave. Vamos. Aqui, vou pegar esse queijinho aqui. Esse é um queijinho de leite cru. É um queijo da Ilha do Marajó. É o único queijo de leite cru de búfala do Brasil. Vou pegar aqui um pedacinho. Queijo do Marajó. Ele Marajó. parece um requeijão de corte, né? Parece, exatamente. O que seria um queijo de leite cru? No processo de fabricação desse Isso. queijo, o que é feito de diferente? Ele não é pasteurizado, ele não passa pelo processo de pasteurização. Então, ele normalmente não, obrigatoriamente ele tá... Ai, Esse eu não posso experimentar. Depois eu te dou. Eu fui É orientada bom saber. a não experimentar. Depois eu Não te foi pego, isso que depois eu por pego. ter o leite Justamente por cru... não ter sido Aham. pasteurizado. Isso, na verdade, é uma certa controvérsia, mas nós vamos entrar nesse ponto aqui hoje, né? Mas, enfim, o leite cru, ele é completamente seguro, assim como o leite pasteurizado. Isso tudo depende mais do que? Da qualidade das vacas, né? Das vacas estarem vacinadas, das boas práticas de ordenha e das boas práticas de fabricação. A gente tem leite cru, alguns dos melhores queijos do mundo são feitos de leite cru. Manchego, brie... O brie é leite cru? Brie original, tradicional francês Eita! é. Gorgonzola, Ai, meu Deus! roquefort. Mas eu Não, comecei... mas depende, se você come aqui no Brasil, Não pode provavelmente... comer, eu não sabia. Não, pode sim. Isso, Pode? gente, isso é uma polêmica. Hoje não é o tema, mas um Tá. dia vocês me chamarem pra gente falar sobre isso. Tem muito de mito nisso. O leite cru é tão seguro quanto o leite pasteurizado. Tá. Depende de muitos fatores, principalmente do que eu falei, né? Qualidade do rebanho, boas práticas de fabricação e boa prática de agropecuária, né? Que é cuidar da vaca. Agora eu quero entender um pouquinho sobre esses queijos, como você citou o brie, esses que formam essa casquinha branca em volta. Sim. O que significa isso? É um tipo de fungo específico que faz com que forme essa crostinha, Sim. essa casquinha branca? Isso, esse queijinho aqui, eu vou dar para vocês provarem agora, é um queijo de ovelha. Então você sente que ele tem um Ovelha. dulçor também, O leite de ovelha é excelente para fazer queijo. Nós podemos fazer queijo com qualquer tipo de leite? Basicamente sim. Tem Esse até é cru aqui que você também? pode provar. Não. Não, tá. Então esse mofo que tem em volta, ele é adicionado no leite, na massa, e também ele pode ser pulverizado. É bom. É um mofo que Eita, chama mofinho bom, Penicillium candidum. E esse tipo de queijo é para comer. As pessoas perguntam, come com a casca, come sem a casca? Eu ia te perguntar Não. isso. Come com ou come sem? Casca Esse divina. daí faz parte de comer a casca dele. No brie também. O brie também. Lógico que você está falando de um queijo duro como esse aqui, você vai retirar a casca, porque a casca não vai te fazer nenhum mal, mas ela não acrescenta nada sensorialmente, E então ela você não também é bem coma. difícil de mastigar, essas É, cascas Assim, muito então, duras, esse né? daí você tira. Essa daqui, do sol, por exemplo, você Que pode bonita essa casca, consumir né? ou não. Você pode tirar ela. É um queijinho muito bom também, aliás. Se vocês quiserem, quer partir Quero, A gente quer claro. contar tudo, eu amo queijo. Esse Nossa, sol que aqui, delícia pra de mim, pauta. esse sol é um queijo inspirado nos queijos de montanha europeus. Ele é feito aqui em Cabreúva, São Paulo. Eu considero um dos melhores queijos do Brasil. Esse aqui? Esse aqui, É que eu tô mastigando o outro ainda. É queijo sol. sol. Eu realmente gosto mais dos maturados, então sim, é você isso? tem mais Eu essa- gosto mais é. desses queijos do que dos cremosos. Aham. Esse aqui parece mais com Nossa. qual? Que a gente conhece os mais populares. Esse daí, ele é um queijo tão autoral que é difícil de fazer, mas se eu fosse lembrar, assim, ele parece mais com um francês, tipo Comté. Pro Brasil, assim, ele é único, ele é um queijo... Exclusivo. É um queijo bem diferente. Nós estamos vendo tantos queijos bonitos. Nossa, que delícia. Qual que é a dica que você pode dar pra gente na hora de escolher um queijo? Estou lá indo comprar o meu queijo. Eu olho a beleza, eu olho a procedência. O que eu olho pra escolher um bom queijo e levar pra casa? Puxando a sardinha a brasa pra minha sardinha, eu digo, procura uma loja especializada perto de você que vai ter alguém que possa te ajudar a escolher. Sim. Então, outra coisa que eu digo é sempre abra um pouco o seu paladar. A gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar, falando sobre odores. Então, experimente coisas diferentes. Mas, lógico, sempre procurar uma loja que tenha boa procedência, queijo de boa procedência. E sempre testa alguma coisa diferente. Arrisca um pouquinho que você vai encontrar coisas muito boas. Procura um profissional para te ajudar. E falando sobre odor, né? A gente chegou comentando sobre isso. Quando o queijo chega, vem um odor característico Ele não passa também. despercebido de jeito nenhum, Não tem né? jeito. Vocês querem provar um queijo que tem um odor um pouquinho mais potente? Ele chama de Talvez. potente, mas vamos Mais lá. potente. Talvez. Adoro. A gente tem uma família de queijos que talvez seja a família de queijo menos conhecida no Brasil, que é a família de casca lavada. Então a gente tem os queijos com mofo branco, que todo mundo conhece, o brie, o camembert. A gente tem o gorgonzola, que tem o mofo por dentro, o mofo azul é outra família. E a gente tem uma família que chama
queijo de casca lavada. Ele passa por um processo que a casca dele é lavada com água e sal. A origem dele vem lá dos monastérios, como muitos queijos, muitos alimentos que a gente conhece hoje. E ele inibe o crescimento desse mofo branco, mas favorece o surgimento de uma bactéria que chama Brevibacteria linens. E ela deixa o queijo, os franceses dizem que tem o cheiro dos pés de Deus. É um jeito bonito de dizer que tem cheiro de chulé, né? Mas... Maravilhoso. Pra deixar a turma comer. Mas, come, gente, sagrado. o queijo é Chulé delicioso. sagrado. Normalmente, quando você prova um queijo desse, quando você sente o aroma é sempre mais potente do que o sabor. Então não tenha medo. Tá. E, gente... Não necessariamente vai ser um Não. queijo forte de Não. sabor, porque o cheiro... eu vou Mas dar só pra de você mexer sentir. nele, Ó, vocês ele querem, chegou ó, já. vocês Quero. ó. Só de você mexer, Gente, o cheiro é. chegou. Nossa! Então eu tô sentindo o cheiro de outro, porque esse cheiro não é o que eu tô sentindo. aqui Não tem é o que a gente odor tava aqui não sentindo. falta, Nossa, gente. Aqui não realmente. falta odor. Não é. Esse é um cheiro bem assim, Não é nem peculiar. Não é cheiro de queijo também. Gente, você sabe que queijo tem muitas histórias e muitas lendas, né? Tem um queijo francês que chama Epoisses, que é um queijo de casca lavada, que ele é muito, muito potente de odor. Eu até hoje não sei se é verdade ou lenda, que se você não pode pegar o ônibus com o Epoisses. Ah, é? Pessoal, Não, põe pra entrou fora, uma né? pessoa, entrou duas, sai motorista, cobrador, não fica ninguém Ou o pessoal te dentro, põe pra fora, te não vai pra deixar fora. você ficar ali. Mas eu vou pedir pra vocês Gente, experimentarem. será Vou pegar um com pedacinho, certeza. tá? Tem certeza que é o pé? Eu acho que não é o pé. Não, isso é... Qual é o leite desse Olha, queijo? a minha esposa tá aqui, ela não gosta que eu fale essa parte, mas eu vou falar. Fala. Vai tomar Márcia, bronca desculpa, depois. viu? Mas a bactéria linens é a mesma que dá no pé. Lógico que no pé ela tá suja, no queijo ela tá limpa. Ela é uma bactéria que tá no ar. É a mesma bactéria, gente. Eu vou esperar a Rê pra comer junto com ela. Por isso, então, Gente, que é o pé vocês- de Deus, apesar de parecer outra É os parte pés... do corpo. mas E é feito com leite de esse é vaca. vaca. Esse é queijo de leite de vaca. O sabor é suave. O sabor não é mais super suave. tranquilo. E assim, sempre que a gente faz uma harmonização de um queijo que é assim mais forte, a gente procura alguma coisa para completar. Então, se você fosse beber alguma coisa com ele, eu ia dizer, toma um espumante que vai limpar a boca, vai cortar um pouco da gordura. Ou então, se você pegar esse queijo e comer com uma pera fresca, é delicioso. Eu em casa, eu pego, corto ele, ponho numa torradinha, como pra mim, gente, é a minha família Nós preferida. hoje em dia. experimentamos queijos com sabor mais intenso do que esse. Que tem um, Sim. que tem um aroma. aroma. O aroma mais... aroma mais intenso. Mais intenso. Mais Peculiar. presente. Peculiar. Esse aqui é um peculiar. tipo talégio. Tipo talégio. É. Quando a gente fala de pão de queijo, a gente também pode fazer esse pãozinho, né, já que hoje é dia, com qualquer tipo de queijo ou tem que ser só com o queijo Não, mineiro? então, o queijo mineiro, eu vou passar aqui vou passar pela frente da câmera aqui, gente. O pessoal da produção depois... São esses aqui. Esses são os mineiros. Aqui a gente tem um queijo da Serra da Canastra. Ai, que é tão bom, né? Maravilhoso. Esse é um queijo que é um dos queijos mais famosos do Brasil, tradicional, né? É feito de leite cru e para fazer um pão de queijo, esses queijos mineiros que chamam queijo Minas artesanal, não é só o Canastra, tem Araxá, Cerrado, Cerro, tem diversas regiões, Serra do Salitre, são muito bons para fazer pão de queijo. Mas a gente fez hoje, quando eu sabia que vinha para cá, passei num amigo meu, o Thiago, fez pra gente um pão de queijo que ele usou 2 queijos paulistas. Ah, qual? Ele usou o mantiqueira e o tulha. Ah, e Então, aquele que a gente sim, comeu. você pode Maravilhoso. fazer com outros também, né? Os mais tradicionais são É esse pão aqui? esse pão de queijo aí. Ai, vamos abrir pra ver. Vamos. Pode provar. Tem que ser queijo maturado para fazer pão de queijo? Normalmente sim, né? É melhor porque você consegue ralar ele, né? Olha que bonito que ele tá. Nossa, ficou grandão, cresceu bem também. Ficou bom. E eu gosto quando o pão delícia. de queijo é assim aerado também. Mas eu quero continuar provando o queijo. Vamos Vou te dar esse continuar. aqui, não pra região, não pra Paloma, só pra região. Duas ratinhas aqui Mas hoje. você sabe que eu como meia cura? Não tô gostando de não comer aqui. Então, mas Esse é com leite cru também? Esse é Mas leite tudo cru. bem, eu não Tá vou evitando. comer. Não, é na que, cuida das dúvidas, é que né? me disseram pra não comer, eu tô É. obedecendo ordens. Aí vai lá e pergunta pro médico, se ele É, liberar aí tudo depois bem. me chama que eu venho brigar com o Vou médico ligar aqui, pra minha tá? médica pra saber se pode ou não pode comer. Podíamos fazer mitos e verdades também aqui no Mulheres. excelente. Gestação. A Sobre gente- o que pode, o que Isso. não pode, Sim, a gente não pode é? indicar É especialistas legal. pra fazer isso. Tirar esses probleminhas da frente, né, gente? Não é? Porque Aham. são tantas dúvidas. Sim. Agora, falando em dúvidas, tem uma questão também que, assim, a gente sabe que o brasileiro, infelizmente, não consome tanto queijo quanto em outros lugares do mundo, né? Eu não sei nem em que posição a gente tá nesse ranking, mas a gente adoraria poder consumir mais queijo. Porque a gente tem um limitante também, que é a questão do valor. Como é que a certeza. gente faz para encontrar queijos mais acessíveis do grande público e também não perder em qualidade? A gente hoje tem, mais ou menos o consumo brasileiro é de uns 6 quilos por habitante.
E lá fora? Se a gente for comparar com o francês, eles consomem 26 quilos por ano. Nossa! Mas é muita engraçado diferença. essa questão da renda, que realmente, sem dúvida nenhuma, é um fator importante e impactante. Mas a gente tem aqui na Argentina, eles consomem 12, no Uruguai consomem 12, o dobro de O nós. dobro da gente. Então também passa um pouco pela questão cultural, pelo hábito, pelo momento de consumo, que eles estão mais acostumados a consumir do que nós. Isso a gente vai romper essa barreira trazendo variedade, oferecendo oportunidade para as pessoas no campo, incentivando os pequenos produtores, a própria indústria também. Claro. Mas é assim, é uma coisa que é um dos grandes desafios do queijista é isso. É ajudar a aumentar o consumo de queijo, explicando momentos diferentes para consumir queijo. E eu imagino também que grande parte desses 6 quilos deve ser de mussarela Sim, sim. e queijo prato, Os que são os queijos mais que a gente consumidos. compra na padaria, E que né? vão na culinária muitas vezes, né? sim. Porque imagino que dentro desses 6 quilos está o queijo que também está nas receitas que a gente consome no dia a dia, né? Então a ideia também é essa, é abrir a cabeça para certeza. outras variedades. Para o queijo artesanal, né? Com Porque certeza. esses que você citou são queijos industriais. E a Isso, diferença sim. aqui é grandiosa, né? De sabor, de textura, do processo. Pamela, sabe que eu conto a história da nossa loja. A nossa loja tem 27 anos. E a gente trabalha com queijos industriais desde o princípio. E eu vendia queijo com muita responsabilidade, gostando muito do que eu fazia, mas eu fui me apaixonar mesmo por queijo quando eu comecei a vender queijo artesanal. E uma visita que eu fiz à Serra da Canastra mudou a minha vida. Eu encontrei a missão da minha vida. Eu não posso falar muito não, que eu sou... Ai, que bacana! É tão Que bonito legal ver isso. essa paixão pelo que se E- faz. Pode se emocionar, não tem nenhum Não, problema, não posso não, gente. porque É o muito pessoal já me legal. chama de chorão, não posso... Que legal. Quer dizer que tem um envolvimento que vai muito além da profissão, né? Com certeza. Então, pra gente que, quando eu visitei a Serra da Canastra pela primeira vez, eu vi o que era aquilo. Eu lembro que eu voltei de lá com meu pai. A gente já estava fazendo um trabalho com ele. Meu pai falou para a nossa equipe assim: vocês não sabem a responsabilidade que vocês têm. Olha só. Então, E a Serra da Canastra já é um lugar mágico Muito por si especial. só. É né? lindo. A gente já volta transformado de alguma forma de lá, né? Sim. Sempre. então aí a nossa missão na Galeria do Queijo passou a ser o quê? A pessoa chegava e pedia lá mussarela, presunto, as coisas, né? A ordem, ela vende tudo que ela quer e depois a gente pega um pedacinho de queijo da canastra e oferece para ela. Prova Dá isso pra aqui. experimentar. E com esse prova isso daqui, em 2018, pela primeira vez, a gente passou a vender mais queijos artesanais do que queijos industriais finos na loja. Nossa, que Não tenho nada contra a indústria, também tem seu papel muito importante. Mas eu acho que o papel do queijista, fazendo isso que a gente fez, e olha, a pergunta é quanto caiu de venda depois que a gente começou a vender muito queijo artesanal lá? Nada. Nada, você só acrescentou. O que a gente fez É. foi a gente ajudou a pessoa a desenvolver Sim. o paladar. Você E quando a gente transformou o transforma o gosto. paladar, a E gente ajudando abre o uma... pequeno produtor, né? Isso, a gente abre uma nova possibilidade para aqueles muito bom. consumidores. Olha, Falco, obrigada. Demais. Realmente foi de uma riqueza esse O papo. nosso paladar está extremamente feliz. Muito obrigado. E conhecer você e a sua paixão pelo queijo é demais. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado viu? pela oportunidade, gente. Vou deixar aqui o contato também para você saber aonde encontrar a Galeria do Queijo. Vai lá no Instagram, tá bom? Aí você já conhece a simpatia que é o Falco Bonfadini, que é o queijista. E você vai lá e começa a seguir @Galeria do Queijo. @Galeria do Queijo lá no Instagram. Obrigada. Volte Eu que agradeço. sempre. Eu que Traga mais agradeço. queijos. Foi Com bom certeza. demais. Muito obrigado.